Boa tarde, pessoal. Nossa videoaula de hoje é de língua portuguesa. Nós vamos continuar falando de poema, né? A primeira aula que a gente falou sobre esse gênero textual foi explicando a diferença entre poema e poesia, né? Existem muitas diferenças, vocês viram na nossa primeira aula lá no Google Meet. Essa aula de hoje eu vou explicar um pouquinho a estrutura de um poema. Como é que é essa estrutura? Como é que é esse texto? Como é que é o poema? Como é que eu coloco no papel, professor? É isso que nós vamos saber na aula de hoje, tá certo? Então eu vou para o meu quadro, lá já tem um poema escrito e ali a gente vai poder descobrir qual é essa estrutura, como que ele é escrito, tá bom? Então, bora lá! Então vamos lá, turma. Hoje nós vamos então descobrir como é que funciona aí a estrutura de um poema, como é que um poema é escrito, né? O que ele tem na sua estrutura que é diferente dos demais textos. Vamos conhecer isso agora. Mas antes de iniciar, é importante entender que o texto poético, ele é um texto que serve, ele tem a finalidade de despertar emoções para quem vai ler, tá? Emoções de diversas maneiras, tá bom? Então vamos iniciar falando da estrutura dele, inclusive não tem muito segredo, que é o seguinte, ó. Eu trouxe esse poema aqui, tá? Que é o poema que se chama A Natureza, e uma das primeiras coisas que eu quero falar sobre a estrutura de um poema é que isso ele tem em igual em todos os outros textos, que é o título. Então, aqui, ó, o título é algo comum em todos os textos. Título, tá? Então, um poema também vai ter o seu título. Não se esqueçam disso. Eu pego no pé de vocês mesmo, porque vocês não podem esquecer o título do texto, que é muito importante. Então, um poema também tem um título. O título deste poema aqui é A Natureza. Beleza? Bom, e aqui está o nosso poema. Vou fazer a leitura dele rapidinho para vocês ouvirem. Então vamos lá. Nada se compara ao aroma da flor, ao frescor da brisa, a natureza é amor. Nada se compara à beleza dos animais. Você ainda não viu nada. A natureza é muito mais. A natureza é bela e deve ser amada. Ela nos protege e merece ser preservada. Então esse é o poema que fala sobre a natureza, né? Fala o quão importante é a natureza para nossas vidas e faz a ligação com as nossas aulas de ciências, né? A gente vai falar muito sobre natureza nas aulas de ciências, já começamos a falar, né? Falamos aí da água, já descobrimos o quanto é essencial esse elemento da natureza para a gente, então eu quis trazer esse texto também para a gente poder fazer essa ligação com as nossas aulas de ciências. Mas vamos ao que interessa hoje, que é a nossa estrutura do texto poético, né? Do poema. Então, uma coisa importante que vocês precisam saber. O poema, ele é feito por versos. O que são esses versos? Onde estão esses versos aqui, professor? Olha só, os versos no poema é cada linha dele. Então, cada linha dessa daqui, ó, é um verso. Então, neste poema A Natureza, nós podemos contar que ele tem um verso, dois versos, três versos, 4 versos, 5, 6, 7, aqui tem o oitavo, 9 versos, 10 versos, 11 e aqui o 12, né? 12 versos. Então esse poema, ele tem 12 versos, já que cada verso é uma linha dele, esse poema tem 12 versos, tá? Deixa eu colocar aqui, ó, 12 versos, para que a gente já saiba. Então é isso, muito simples, falei para vocês. Cada verso é uma linha do poema. Até aí tudo bem. Bom, só que no poema também tem a estrofe. O que seria essa estrofe? A estrofe seria um conjunto de versos. Vocês repararam aqui, ó, que a cada 4 versos tem essa linhazinha vermelha? Essa linhazinha vermelha significa que está pulando uma linha. Se fosse aí no caderno de vocês, vocês aí pulariam uma linha para continuar o poema. E essa linha está querendo dizer que o poema está separado em estrofes. Então, neste poema, especificamente, a cada 4 versos, muda de estrofe. Então, a cada 4 versos eu tenho uma estrofe. Então, aqui eu tenho a primeira estrofe, aqui eu tenho a segunda estrofe e aqui eu tenho a terceira estrofe. Então, o poema é separado por essas linhas, né? A gente pula uma linha para separar as estrofes. Nesse poema Natureza, nós temos então aqui, ó, uma estrofe. Deixa eu circular aqui, ó. Uma estrofe.
Pulou a linha, opa, mais uma estrofe. Duas estrofes, e lá em cima tem outra, 3 estrofes. Olha aí, 3 estrofes neste poema. Então, a estrofe quer dizer o quê? Que o conjunto de versos, nós temos uma estrofe. Nesse poema, a cada 4 versos é uma estrofe. Só que, tem uma coisa importante, nem todo poema é assim. Vai ter poema que vai ter 2 versos para uma estrofe, vai ter poema que vai ter mais de 3 estrofes, 4, 5, 6 estrofes. Depende do poeta ou da poetisa, né? Quem vai escrever esse poema. E aí também tem diferenças, dependendo da quantidade de versos, dependendo da quantidade de estrofes, há diferenças também no estilo desse poema. E aí é coisas que a gente vai ver, são informações que nós vamos conhecer durante as nossas aulas no ano, tá bom? Não se preocupem ainda com isso. Mas o que eu quero que vocês entendam hoje é que o verso é cada linha do poema, beleza? E a estrofe é o conjunto de versos. Então, a cada conjunto de versos, nesse daqui, a cada 4 versos, tem uma estrofe. Então, eu tenho uma estrofe aqui, 2 aqui e 3 ali. É isso que eu quero que vocês gravem na cabecinha de vocês hoje, tá bom? E também falando de poemas, há poemas que possuem rimas e poemas que não têm rimas. Você sabe o que é uma rima? Ou você ainda está em dúvida? Fiquem tranquilos, na próxima aula nós vamos falar apenas sobre rimas no poema, porque tem uns que tem uns que não tem. Vamos saber mais um pouquinho sobre isso. E é um assunto super divertido, a atividade sobre rima é muito divertida, vocês vão gostar, mas aí fica para a próxima aula. Fechou? Hoje a atividade, vou colocar lá no grupo daqui a pouquinho para vocês, também é bacana, vocês façam com calma e depois enviem para mim, não esqueçam, hein? Não esqueçam, e também aquelas que vocês ainda não enviaram, estou esperando, tá bom? Então por hoje é isso aí, pessoal. Valeu, um abraço.